Oi pessoal, eu sou a Paola e hoje eu tô aqui para contar para vocês quais foram as leituras que eu fiz do começo do ano até agora. Antes da gente começar, seja muito bem-vindo ao canal Os Livros Livram. Eu sou a Paola, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, deixa seu like e comenta aqui para mim todos os livros que você leu até agora pra gente conversar, pra eu pegar umas indicações também. E o que eu tinha pra falar pra vocês logo de início do vídeo é: de todos os livros que eu li, os que eu favoritei foram os que eu li fora da minha zona de conforto. Pega essa informação e guarda pra você. Vamos aos avisos paroquiais. Se você ainda não se inscreveu, eu já falei 3 vezes só nesse começo de vídeo, se inscreve e deixa o seu curtir. Se for comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, eu tenho um link do canal que fica sempre aqui no box de descrição. Por favor, use esse link, não vai custar nada a mais pra você e vai me ajudar muito a manter o canal vivo, né? E também tenho na Shopee uma lojinha dos meus desapegos da estante. Sempre quando eu dou uma renovada aí na minha estante e tiro alguns livros, eu coloco para vender na lojinha da Shopee. O link fica aqui no box de descrição também. Vai lá, dá uma olhadinha, vai que você gosta de alguma coisa, tá? Também tem marcadores de resina inspirados em livros, chaveiros, eu mesma que faço. Dá uma olhadinha na loja, vai que você curte também esse tipo de coisa. E eu resolvi, gente, dar uma olhada nos últimos vídeos que eu tinha postado no canal. E eu reparei que faz muito tempo que eu não venho falar pra vocês das minhas leituras do mês. Por quê? Porque tá acontecendo um fenômeno comigo, que é um fenômeno chamado ressaca literária, que está surgindo aí na minha vida, que surgiu na minha vida nesses últimos meses, lá no final do ano passado, e até hoje ela não foi embora. Quem é leitor aí vai entender o que eu tô falando, é aqueles períodos de tempo que você não consegue engatar numa leitura direita, ou às vezes você se arrasta muito tempo por um livro que você achava que você ia ler, tipo, em 2 dias. A ressaca literária, ela acontece por N motivos. Tem várias coisas que podem te deixar em ressaca literária. Pode ser que você tenha lido um livro muito bom e por causa disso você não consiga engatar em nenhum outro depois desse. É um tipo de ressaca literária. Ou quando você lê um livro muito ruim e aí você fica com traumas de leitura e fala, nossa, não tô com paciência pra livros agora. E aí também tem esse tipo de ressaca literária. Tem também a ressaca literária que acontece por motivos externos. Por exemplo, só tô trabalhando demais, tô muito cheia de demanda, não tô tendo tempo pra ler. E aí eu fico vários dias sem pegar um livro pra ler, ou um tempo grande, assim, independente da quantidade. É um tempo grande, significativo, fora do que você tá acostumado. E aí você pega e meio que desacostuma com o hábito da leitura. E aí quando você vai tentar de novo, você não sente que tá engatando como engatava antes na leitura. Também é um tipo de ressaca literária. Enfim, a ressaca literária pode acontecer por diversos motivos. E pra mim começou com o problema do trabalho. Eu já falei disso em outros vídeos aqui do canal. Mas quando eu tô muito cheia de coisa pra fazer, eu não consigo ler. Ou eu fico muito tempo lendo um livro que era pra eu ter lido numa tarde. E é o que aconteceu comigo desde o final do ano passado e vem acontecendo até hoje. E por isso que a quantidade de livros que eu vou falar pra vocês hoje, que eu li de janeiro até agora, em março, no meio do mês de março, é a quantidade de livros que eu tava acostumada a ler em um mês. E eu levei 3 meses pra ler. Então, assim, 3 meses, quase 3 meses, né? Hoje é dia 17 de março. E vou começar falando pra vocês a primeira leitura que eu finalizei em janeiro. E aí eu vou vindo até aqui. Uma coisa que eu já decidi, já vim falar pra vocês nesse vídeo, é que eu não vou fazer um update de o que eu vou ler no mês de março ou no mês de abril, aquele negócio da TBR, sabe? Porque eu tô vendo que já não tá funcionando mais comigo a questão da TBR. Mas eu sempre vou fazendo um update de últimas leituras. Talvez não todo mês, vai depender aí da quantidade de livros que eu estiver lendo. Eu vou juntar pelo menos uns 5, 7 livros pra vir falar pra vocês em vídeo, pra não ficar um vídeo tão curto e também pra não ficar tão repetitivo, sabe? E aí eu vou deixar juntar aí algumas leituras pra vir conversar com vocês. O primeiro livro que eu li
Em janeiro, eu esqueci de pegar, né? Mas eu vou pegando conforme eu for falando pra vocês. O primeiro livro que eu li em janeiro foi um romance de época e eu queria muito sair de ressaca literária. Eu falei, poxa, então eu vou pegar um romance de época porque eu sei que é um gênero que geralmente funciona muito comigo. E eu peguei também uma autora que funciona muito comigo. Eu ia falar funcionava, mas continua funcionando. Só que esse livro me decepcionou um pouco. Eu dei 3 estrelas, que é o livro A Dama da Meia-Noite, é o terceiro livro da série Spindle Cove. Pra quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que o primeiro livro dessa série foi o meu primeiro contato com a Tessa Dare e eu não tinha gostado do primeiro livro. Até hoje é um livro que eu não curto, tá? E aí, só que a Tessa Dare se tornou uma autora favorita do meu coração por outros livros que eu fui lendo dela depois. E depois que eu li esse A Dama da Meia-Noite, quer dizer, o primeiro da série Spindle Cove, como era o nome? Uma Noite pra Se Entregar. Depois que eu li aquele, eu fui lendo livros da Tessa e favoritando um atrás do outro. Todos os outros livros que eu li dela, eu favoritei. Inclusive o livro que vem antes desse, que é o segundo da Spindle Cove, que é Uma Semana pra Se Perder, que eu favoritei e amei demais. E aí, quando eu peguei Dama da Meia-Noite, eu estava com altas expectativas. E aí aconteceu que ela não supriu as minhas expectativas. Talvez porque eu não tivesse no melhor momento para pegar o livro, não tivesse mais na vibe desse tipo de leitura, porque eu estava em ressaca literária. Mas romance de época, gente, é um gênero que costuma funcionar comigo. Então eu estava realmente com vontade de gostar do livro. Eu não fui com restrições, entendeu? E aqui a gente conhece, eu nem lembro mais, só pra vocês terem uma noção, vou ter que dar uma olhada na sinopse aqui de novo. Ah, lembrei. Gente, dei uma lida aqui na sinopse. Tipo assim, lembrei. O livro não é ruim, tá? Eu dei 3 estrelas pra ele, mas é porque eu realmente esperava mais e talvez outras pessoas que tenham lido tenham amado. Mas o que acontece? Aqui a gente tem a Kate. A Kate é uma pessoa que não conhece seu passado, ela não tem uma família, assim, isso é até uma carência dela, sabe, uma característica da personalidade dela que torna ela uma pessoa um pouquinho fragilizada em questões de laços familiares. E aí ela vai, num belo dia, ela tá numa tempestade, ela precisa voltar pra casa e a única pessoa que ajuda ela é o Cabo Thorne, que é um dos agentes da milícia que estão morando lá em Spindle Cove, que é uma vila, né? Spindle Cove é uma vila e a série se passa nessa vila chamada Spindle Cove. E aí cada livro é de uma das pessoas que moram nessa vila. Quando ela chega na pensão, depois dessa tempestade, e que o Cabo Thorne ajudou ela, né, a chegar na pensão que ela mora, ela é professora, né? E aí ela chega lá e tem um bando de aristocratas falando pra ela, então, a gente é a sua família, a gente veio aqui porque a gente quer te conhecer, e a gente é muito rico, e nós somos muito interessantes, e não sei o quê. E ela fica, poxa, sério? E ela começa a se envolver com essa família, né, com as pessoas que dizem ser da família dela e que estão querendo conhecer ela, e o lado carente dela quer muito acreditar que seja verdade, então ela está predisposta a acreditar neles. Só que o Cabo Thorne, que é uma pessoa que secretamente gosta dela há muito tempo, fala assim, não, eu sou noivo dela, e ele fala que é noivo na hora, assim, meio que de supetão, pra proteger ela, pra eles entenderem que ela não é uma pessoa sozinha no mundo, sabe? E ele fica desconfiado e aí eles começam esse negócio do fake dating, né? Que é o clichê do fake dating. Que é quando vocês fingem que estão no relacionamento, mas aí no final das contas a gente acaba se apaixonando, que não sei o quê. E é clichê, gente, é muito clichê. É gostosinho também. Eu não vou falar pra vocês que eu detestei. É só porque eu tava esperando outra coisa. Eu tava esperando ficar ensandecida, como eu geralmente fico com casais em romance de época, que é uma leitura que poxa, me desafoga do dia a dia. E esse livro não me envolveu tanto quanto eu gostaria, sabe? Mas dei 3 estrelas. 3 estrelas pra mim é uma avaliação de livro bom. Não é excelente, favoritado, mas é bom. Não é ruim nem ótimo, é bom. E foi a primeira leitura que eu terminei em janeiro. Cara, será que eu emprestei? Eu não tô achando. Eu não tô achando o livro, gente. Mas a segunda leitura que eu tenho pra contar pra vocês é Assim que Começa,
que é o segundo livro de É Assim Que Acaba. Vou deixar a capa aqui pra vocês, que eu não tô achando, mas também meu quarto tá um antro, tá difícil encontrar qualquer coisa aqui. E aí, o É Assim Que Começa já foi uma leitura que me envolveu muito mais. Por quê? Porque eu já amei É Assim Que Acaba. Foi um livro que mexeu muito comigo, me levou muito a limites da emoção, sabe? A questionar alguns pré-julgamentos que eu tinha para diversas situações que a gente nem vivencia, mas a gente sempre tem uma opinião para dar em relação às situações. E, no geral, assim, a gente sempre acha que sabe como agir em determinadas circunstâncias. E quando você se vê passando por situações assim, não é bem como você tava pensando, sabe? E aí, o É Assim Que Acaba me fez questionar muitos pré-julgamentos que eu tinha, porque ele te coloca dentro de um relacionamento, da cabeça de uma mulher que tá sofrendo um relacionamento abusivo. Então, assim, o É Assim Que Acaba, acabou comigo, de verdade, entendeu? Aí, quando eu li É Assim Que Começa, logo na sinopse, eu já sabia que era diferente. Ai, gente, a memória do meu celular tá péssima, então vou tentar falar mais rápido pra ver se cabe todos os livros que eu tenho pra falar no vídeo, porque tá difícil. Enfim, o que eu tava falando é que É Assim Que Começa é um livro pra coração quentinho. Ele não vai acontecer muita coisa, ele não tem tanto problema, então você sabe que vai dar tudo certo no final. Eu achei ele meio água com açúcar, mas de um jeito bom, porque como eu já li É Assim Que Acaba, eu tava realmente querendo um livro de respiro para essa história. Então, é um livro para quem é fã mesmo. Não é um livro para quem tá conhecendo a autora agora e que se começar com É Assim Que Começa, talvez vai ficar pensando, nossa, que sensal, né? Mas se você lê É Assim Que Acaba primeiro e depois você vai para É Assim Que Começa, você entende o sentimento. E por isso eu dei 4 estrelas. Eu acho que, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas e favoritei o livro. Não, eu favoritei. Eu dei 4 estrelas e favoritei, porque eu sei que ele poderia ser um livro com mais acontecimentos e por isso eu tirei 1 estrela, mas ao mesmo tempo é um livro que mexeu com o meu coração, porque são personagens que eu realmente gosto e por isso eu favoritei. E basicamente esse livro também terminei. Aí veio um livro completamente fora da minha zona de conforto. E esse livro eu já fui terminar ele em fevereiro, gente. Pra vocês terem uma noção, em janeiro eu li 2 livros. Eu demorei, 2 semanas pra ler cada livro desses que eu falei pra vocês. Aí chegou o mês de fevereiro e o primeiro livro que eu li foi um livro completamente fora da minha zona de conforto. Foi um livro indicado por uma pessoa que na época era meu amigo, hoje é meu namorado, mas ele me indicou esse livro. E quando eu comecei a ler, eu confesso pra vocês que eu nunca fui uma pessoa que leu muitos livros de não ficção. Sempre foi uma área que eu queria trabalhar pra começar a ler mais, né? Poxa, eu acho que tá na hora de ler um pouquinho mais de livros de não ficção, né? Buscar assuntos que me interessam. Mas eu nunca, de fato, tinha colocado o gênero não ficção na minha vida de leitura. E aí, quando eu peguei esse livro, eu peguei pelo tamanho, porque ele é, muito fininho. Foi o livro Sobre os Sentimentos e a Sombra, do Jung, C.G. Jung. É um psicólogo e muito famoso. E aí, o que acontece? Eu comecei a ler o livro meio que, vou ler, porque eu peguei emprestado, a pessoa me indicou, falou muito do livro, vou, por que não, né? E é um assunto que eu gosto muito, essa área da psicologia, a forma como a nossa mente funciona, sentimentos, é uma área que me interessa muito, sabe? Pesquisar, e eu gosto de conversar sobre. E aí eu falei, vou ler o livro, e o livro tinha só 70 páginas, rapidinho eu termino. Gente, foi um livro que mudou o meu modo de pensar, e fez eu colocar de fato leituras não ficção na minha lista de livros para ler no mês, porque de fato era uma coisa que eu falava, quando eu tiver um tempo eu leio, quando eu tiver um tempo eu leio, mas eu nunca coloquei como prioridade esse tipo de leitura, né?
E aí, quando eu peguei esse sobre os sentimentos e a sombra, ele falou com uma coisa aqui dentro de mim. E eu não sei dizer direito o que é. E eu acho que é o lado... Tipo, eu tenho depressão, né? E eu estou com depressão no momento. Mas eu não acho que é uma sentença pro resto da vida. Um dia eu vou conseguir superar isso. E tô trabalhando pra isso acontecer. Mas pra conseguir superar algumas coisas, a gente precisa se conhecer, né? E foi um livro que me fez olhar pra mim mesmo, assim. É um livro que é super rápido de ler, é fácil de ler, é uma leitura gostosa, sabe por quê? Porque não parece que você tá lendo um livro, porque o livro é a narração, não é bem a narração, mas é tipo uma conversa. E aí eles transcreveram essa conversa de pessoas... Nossa senhora, hoje eu vou gravar na raça. De pessoas perguntando coisas pro Jung, né, no caso, e ele respondendo pela psicologia, né, a forma como a psicologia explica algumas coisas. E esse livro é focado aí nos sentimentos e na forma como a gente entende esses sentimentos, como a gente vive esses sentimentos, o quão você conhece de si mesmo. E isso é muito legal, sabe? Eu gostei muito do livro. Eu indico de verdade, esse livro é muito bom. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Foi o primeiro livro do ano que eu dei 5 estrelas, completamente fora da minha zona de conforto, completamente fora das minhas leituras de praxe. E me surpreendeu de uma forma que você vai ver que esse mesmo tipo de leitura voltou a acontecer já no mês de março, tá bom? Vou continuar. Próxima leitura. Depois que eu terminei sobre os sentimentos e a sombra, eu tava com medo de voltar para uma leitura com, tipo, um livro grande e voltar para ressaca literária. Então eu falei, vou continuar na onda dos contos, né, dos livros curtos. Aí eu peguei o capítulo extra de A Hipótese do Amor, que é um livro que eu gostei muito, que eu favoritei, né, quando eu li, mas eu li no final do ano passado. E eu gostei muito de A Hipótese do Amor e eu vi que tinha saído um capítulo extra, eu acho que pela visão do Adam, e eu ainda não tinha lido o livro, o conto, né, o capítulo. Eu falei, vou ler pra sentir que tô fluindo nas leituras de novo e tal. E aí eu peguei, gente, e eu acho que foi o mesmo caso de É Assim Que Começa. É um livro pra quem já é fã, sabe? É um capítulo extra, assim, não tem muita necessidade de acontecer. Mas a gente acaba gostando porque a gente já curte os personagens, a gente já curte a história. É pra quem já gosta, né? Então é pra quem já é fã. E A Hipótese do Amor eu achei gostosinho, esse capítulo extra pela visão do Adam. Não achei ele necessário, mas eu achei ele gostosinho de ler. Então eu dei 4 estrelas pro capítulo, mas não favoritei porque não sei se tinha conteúdo suficiente pra isso. Em seguida veio uma LC, que foi a LC de O Hobbit, que eu fiz com o pessoal do Catarse. Foi a nossa primeira LC junto, e eu confesso pra vocês que foi outro livro que eu dei 5 estrelas e favoritei, e que foi fora da minha zona de conforto. Porque eu não sabia o que esperar do Tolkien, gente. Foi meu primeiro contato com o Tolkien. Eu não conhecia nada do universo de O Senhor dos Anéis, nem de O Hobbit, nada. Nunca tinha visto os filmes, nem do Hobbit, nem do Senhor dos Anéis. E eu não sabia o que esperar. E eu tinha sempre aquele receio de pegar O Senhor dos Anéis, porque o pessoal comparava muito com... Tinha muito uma rixazinha de Senhor dos Anéis versus As Crônicas de Gelo e Fogo. E eu sou fã das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, pra mim, eu falava, não, se estão comparando, eu já não gostei. Porque eu achava que era uma briga que se justificasse. E não é completamente diferente. A pegada de Guerra dos Tronos, a pegada de As Crônicas de Gelo e Fogo é completamente diferente do que acontece no Senhor dos Anéis, gente. Não é a mesma coisa, não tem como comparar. E aí eu assisti também os filmes do Hobbit, mas confesso que o livro é muito, milhões de vezes melhor. O livro é muito bom. Nos filmes eles acabaram mudando bastante coisa, eu não sabia que era tão diferente, mas mudou bastante coisa. O primeiro filme ainda é um pouco mais fiel, né? Mas os outros 2 filmes baseados no Hobbit, eles já mudaram muita coisa, acrescentaram coisas que
não sei, pra mim não fazia sentido, sabe? Mas eu confesso que o Hobbit foi uma leitura que eu amei. Eu achei que ia ser uma leitura difícil, não foi. A linguagem que eu achei que ia ser, que eu achei que o Tolkien tinha uma linguagem difícil, mas não tem, pelo menos no Hobbit não. E aí me disseram que no próprio prólogo do livro, a sinopse, assim, o prólogo é escrito pelo filho dele, se eu não me engano, e o filho dele falando, olha, meu pai escreveu esse livro pra gente, né? Então é um livro infantil, basicamente. Ele tem uma pegada mais juvenil. E é por isso que a linguagem do Hobbit, que me falaram que é diferente da linguagem do Senhor dos Anéis, que não é da mesma forma. As descrições são colocadas de formas diferentes. Porque o Hobbit é um pouco mais didático e o Senhor dos Anéis é uma fantasia já, uma alta fantasia escrita mais para adultos. Só que eu fiquei... Gente, eu tô apaixonada pela escrita do Tolkien no Hobbit e eu tô gostando muito do universo e por isso eu tô bem ansiosa para pegar o Senhor dos Anéis. Só que o que acontece? Eu ainda não tenho os livros e é por isso que eu já não engatei a leitura uma seguida da outra. Mas eu gostei muito e foi outro livro que eu terminei em fevereiro. Também em fevereiro que eu tava numa onda de terminar um monte de livro, porque eu senti que eu realmente tava começando a sair da ressaca literária. Eu nem sei cadê... o Hobbit tá aqui. O Hobbit tá aqui, eu não peguei pra mostrar pra vocês, cara. Eu tenho que arrumar esse quarto. O próximo livro que eu tenho pra falar, e que também foi um livro que eu terminei em fevereiro, teve um dia numa live que eu falei, hoje eu vou terminar todas as leituras que estão pela metade. E aí eu terminei o Hobbit, terminei Jogos de Herança, e eu falei, poxa, eu tô muito leitora, cara, na mesma live, foi no mesmo dia. Foram livros que estavam ali pela metade. Falei, não, hoje eu vou terminar tudo. E aí aconteceu de eu terminar também Jogos de Herança, que foi uma LC também. Eu fiz, na verdade não foi LC, foi um livro que o pessoal do Catarse decidiu que queria um vlog de leitura exclusivo para eles. Então tem um vlog de leitura de Jogos de Herança, mas é um vlog que tá disponível só para o pessoal do Catarse, porque eles escolheram essa leitura e eu resolvi gravar a minha experiência e contar em vlog. Acabei falando de vários outros livros junto. Nesse mesmo vlog. Mas Jogos de Herança, gente, eu sinto que é o livro que eu devia ter lido antes. Por quê? Eu já vou falar, eu dei 4 estrelas para Jogos de Herança, mais pelo final, que eu só ia dar 3 estrelas, mas aí no final aconteceu umas reviravoltas que eu falei, poxa, fiquei um pouco mais curiosa. Aí eu resolvi dar 4 estrelas. Mas é um livro que eu acho que ele teria se encaixado melhor na Paola de uns anos atrás. Porque hoje em dia, quando eu pego esses livros mais... que os protagonistas estão ali na fase do ensino médio ainda, para escolher a faculdade, começando a faculdade, eu não me identifico mais com esse tipo de leitura ou com esses personagens, né? Porque eu já passei dessa fase, então eu perdi um pouco a conexão com aqueles sentimentos. Então eu acho que eu teria achado melhor a leitura se eu tivesse lido ele uns anos atrás. Mas mesmo assim eu não acho que é uma leitura ruim. Eu gostei de Jogos de Herança, mas eu achei ele mais juvenil, sabe? Na cabeça de hoje eu achei ele um pouco mais jovem, né? E não me pegou tanto quanto eu achei que fosse, porque muita gente falou desse livro pra mim. Mas não foi pouco, gente, foi muita gente. O que eu vi foi um hype, né? Apesar da capa dele ser bem horrorosa, ele foi um hype por um tempo. E eu tava com grandes expectativas pra fazer essa leitura e acabou que ele não supriu minhas expectativas como eu esperava. Ainda assim, por causa do plot do final, eu acabei curtindo um pouco mais a história, porque aí deu uma direcionada para uma parte da história que eu falei, poxa, isso aqui tem potencial para ficar bom. E aí nunca acontecia, e no final deu uma direcionada para aquilo, eu falei, pode ser que eu queira ler as continuações. Mas eu ainda não comprei, não tem as continuações, e não é uma prioridade para mim, mas eu gostei da leitura, e eu indico sim se você tiver com vontade de ler Jogos de Herança. Eu não achei a leitura ruim, eu gostei da leitura. Só não acho que ela foi pro meu momento de agora, eu tô em outra vibe.
Mas talvez seja um livro que você goste, dependendo do seu gosto literário, ou se você estiver começando agora a ler e quiser uma leitura bem envolvente, ele é bem envolvente, tá, gente? É um livro que tem muita coisa acontecendo o tempo todo, tem muito jogo mesmo, jogo na prática, sabe? Tipo, para você conseguir entrar nessa casa, tem o jogo das chaves. Para você conseguir chegar em tal cômodo da casa, você tem que descobrir como que funciona o labirinto da casa, que não sei o quê. E aí, tipo assim, tudo vira de verdade um jogo nessa história. E apesar de ser cansativo em alguns momentos, porque no meio ali da história você fica, poxa, mas pelo amor de Deus, você só não pode chegar lá, não. Abre essa porta e chega no banheiro, que é onde você quer chegar. E aí ela tem que fazer um jogo pra tudo, e aí às vezes você fica, ai, que preguiça. Mas acontece que no final das contas é envolvente, é divertido, sabe? Só não acho que eu tava mesmo na vibe. E tudo bem também, né? Quando eu ler a continuação, talvez eu pague minha língua, sim. Mas não sei, quando eu ler a continuação, eu venho contar pra vocês. E por último, mas não menos importante, foi o primeiro livro que eu consegui terminar em março. E hoje já é dia 17 de março. Foi o livro que eu terminei ontem, só pra vocês terem uma noção. Que foi o livro... Vou pegar, peraí. Aqui, o segundo... segundo assim, porque não é bem uma continuação, mas outro livro do Jung, que é o Sobre Sonhos e Transformações. Na mesma pegada do Sobre Sentimentos e a Sombra, também é uma conversa dele com pessoas e essas conversas são, tipo, transcritas nesse livro. Tá vendo como ele é fininho? Isso aqui, gente, eu li em um dia. No caso, eu li ontem. Não foi bem em um dia, não. Eu li, tipo, 30 páginas anteontem, antes de dormir. E aí eu dormi, aí ontem à noite, antes de dormir, eu fui e terminei. Porque realmente foi uma leitura muito rapidinha de fazer. Se eu não me engano, esse aqui tem 77 páginas. Uma tarde de domingo você consegue ler. E é um livro que vai ficar com você por muito tempo. Porque... ele fala sobre muitas coisas importantes. E esse livro aqui em específico, eu li ele no momento certo, porque quem viu os últimos vídeos que saiu aqui no canal, na verdade foi o vídeo que saiu ontem aqui no canal, eu tô passando por um momento que eu sinto que é um momento de mudança, sabe? E esse livro, ele foi a leitura que chegou no momento certo, porque eu tava precisando ler algumas coisas que ele fala aqui. Falei até um pouco disso nos stories hoje, e também fala sobre umas coisas que eu nunca nem tinha pensado, mas que ficou na minha cabeça, e até agora eu tô martelando algumas ideias que ficaram sobre a intuição e... Ai, gente, muita coisa. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico falando sobre esses dois livros do Jung que eu li e que eu gostei muito, que realmente é completamente fora da minha zona de conforto e que talvez seja o que você precisa também pra te ajudar aí na fase que você estiver passando. Bom, gente, é isso. Esses foram os livros que eu consegui terminar do começo do ano até agora. Eu vou finalizar o vídeo porque eu já tô sem memória no celular. E basicamente eu já falei de todos os livros. Eu espero ter ajudado. Se você pegar alguma indicação daqui, se leu algum livro, tem uma opinião diferente, deixa aqui pra mim nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.